Olá, boa noite para você. Começamos a semana e o Jornal da Correio desta segunda-feira falando sobre política, sobre eleições. Agora são 7h02. Muito obrigada por você estar aí fazendo companhia a nós na hora do jantar. A gente começa agora a nossa conversa aqui nesse horário, trazendo um resumo das principais notícias do Estado. Estamos ao vivo pela TV Correio, também pelo nosso canal no YouTube. Então, a gente está aí há menos de 2 semanas para o segundo turno das eleições, onde nós, paraibanos, vamos ter a missão de eleger o governador do estado e também o presidente da República. E o Tribunal Regional Eleitoral começou a preparação das urnas que vão ser utilizadas nesse segundo turno das eleições. E tem gente com dúvida também em relação aos serviços nessa reta final. Então, por isso que Simon Cavalcante já está a postos para trazer essas informações, tudo que a gente precisa saber, né? No dia da votação, enfim, nessa reta final, no segundo turno das eleições. Boa noite para você, Simon. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o JC nessa segunda-feira. Já desejo boa semana a todos. E a gente abre aí falando sobre eleições, porque está chegando a hora de nós, eleitores, termos esse reencontro com as urnas e escolher de forma definitiva o futuro governador e o futuro presidente do país. Então é normal que surjam algumas dúvidas sobre essa segunda etapa das eleições, a gente pode dizer dessa forma, né? Então a gente vai trazer aí algumas informações, mas antes vou falar de um outro assunto, né? Mas também relacionada às eleições. A gente está em período de campanha, né? Os candidatos estão aí nas ruas tentando conquistar o voto do eleitor. E nesse período, a gente está ouvindo muito falar de uma prática que é chamada de assédio eleitoral. Você aí de casa já ouviu falar sobre isso? Pois é, esse assunto está sendo bastante discutido, porque infelizmente essa prática vem se tornando comum, especialmente nesse segundo turno. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho já recebeu mais de 30 denúncias relacionadas. Então, mais cedo, eu conversei com o Procurador do Trabalho, doutor Eduardo Varandas, para ele explicar para a gente na prática o que é esse assédio eleitoral e quais as penalidades para o empregador. Vamos conferir. O assédio eleitoral é quando um empregador procura interferir na convicção eleitoral do trabalhador. Ele pode acontecer de diversas formas, através de ameaça, tipo, ou você vota no meu candidato, ou você vai ser demitido, ou você vai ser suspenso, ou aplicar qualquer penalidade. Ou ele pode também ocorrer através de benesses. Ou você vota se você votar no meu candidato, eu vou lhe dar uma gratificação, eu vou lhe dar um prêmio, eu vou promover. Todos esses dois aspectos são considerados crimes. A gente também considera formas assediantes, abordagem mais sutis, tipo assim, olha, se você votar no candidato B, a empresa vai fechar. Olha, isso é uma falácia. O país foi governado por várias linhas partidárias e nunca nenhuma empresa fechou em razão de quem ganhou a eleição. É considerado assédio, mesmo essas formas sutis, porque o trabalhador sobrevive do emprego. O salário é sinônimo de alimento. Então, vai causar no trabalhador um extremo terror, um temor de perder o emprego. Então, também é qualificado como assédio e qualificado como grave ameaça, nos termos do Código Eleitoral, que prevê para essas condutas penas de até 4 anos de prisão. Empresas vêm sendo multadas, nós temos encaminhado a Procuradoria Regional Eleitoral para apurar a questão criminal. A verdade é que o Estado Democrático de Direito, que é baseado no voto livre e secreto, não pode ficar comprometido por posturas criminosas. Nós temos mais de 30 denúncias já, e as denúncias continuam chegando e nós continuamos apurando. O MPT está aberto em todos os seus canais, seja por telefone, seja presencialmente, seja através da internet, que é o meio mais rápido, que a gente recomenda até porque a distribuição eletrônica já vai direto para o procurador. É importante dizer que nós asseguramos o sigilo do denunciante, você não vai ser perseguido, seu nome não vai ser exposto no procedimento, você não vai perder o emprego porque você está denunciando. Ao contrário, quando você denuncia, você se protege, você, na verdade,
colabora com a democracia do país, que prega o voto livre, secreto e direto, e nós vamos ter eleições mais legítimas. Bom, infelizmente a gente está se deparando aí com essa prática, né, em todo o país, aqui no nosso estado, mais de 30 denúncias. A gente lamenta, né, que alguns empregadores estão desrespeitando o direito de escolha dos empregados, né, ou seja, estão querendo forçar que eles votem no candidato que eles acham melhor. E a gente sabe que a gente tem essa liberdade. Democracia é justamente o direito de escolha. Então, qualquer denúncia, eu vou reforçar aqui o canal para a denúncia do MPT, que é o 3612-3128. Não se cale, denuncie e votem no candidato da sua preferência. Bom, agora a gente vai trazer mais informações relacionadas a esse segundo turno das eleições, tirar algumas dúvidas aí dos eleitores. Para isso, a gente convidou aqui Vanessa do Egito, que é secretária da Corregedoria daqui do Tribunal Regional Eleitoral, que é onde nós estamos. Vanessa, sempre aqui disposta para nos tirar essas dúvidas, né? Eu sei que tem muita gente aí preocupada com o segundo turno, como é que fica, especialmente aqueles eleitores que faltaram a outros turnos, ao primeiro, as eleições de 2020. Como é que fica a situação desses eleitores que faltaram, né? Ou seja, eles podem votar no segundo turno? Boa noite. Boa noite, Linda. Boa noite, Simon. Podem sim, não só podem como devem. Aqueles eleitores que estejam com o título regular e que por algum motivo não puderam votar no primeiro turno das eleições ou não votaram também nas eleições de 2020, podem e devem votar agora no segundo turno. Lembrando que as eleições de 2020, tanto o primeiro quanto o segundo turno, foram anistiadas pelo TSE. Ou seja, quem não votou está quite com a Justiça Eleitoral por conta da pandemia. Então não é considerado como uma falta as eleições de 2020. É bom a gente reforçar isso, porque a gente sempre divulgou, né, que quem faltasse a 3 turnos das eleições e não justificasse, ficaria impedido, ou seja, o título terminava sendo cancelado. Mas, especialmente por conta da pandemia, esse eleitor continua tendo o direito de votar. Com certeza. Se a falta dele disser respeito às eleições de 2020, ao primeiro e segundo turno das eleições de 2020, foram anistiadas, não contam. Contabiliza, sim, a falta no primeiro turno destas eleições. Então, eleitor, você que não votou no primeiro turno, não deixe de fazê-lo agora no segundo turno, no próximo dia 30 de outubro. Vanessa, a gente estava falando aí de uma prática, né, irregular, mas que isso cabe ao Ministério Público do Trabalho para denúncias, mas o TRE também tem um canal de denúncias relacionados à propaganda eleitoral, né, que tem inclusive o aplicativo Pardal. Explica pra gente, né, se aquele eleitor vê algo errado relacionado às eleições, como é que ele deve fazer essa denúncia? Explica como é que funciona o Pardal e os outros canais. Pardal é um aplicativo que o eleitor pode baixar no seu smartphone e, em vendo alguma propaganda irregular, propaganda de rua principalmente, ele pode nos chamar pelo Pardal, anexando a prova do que ele considera que está irregular, para ser analisado aqui pela ouvidoria, faz a primeira triagem e, em seguida, encaminha para as zonas eleitorais de competência. Se a irregularidade disser respeito a um crime, ele será encaminhado para o Ministério Público Eleitoral. Também tem um link no próprio Pardal que já direciona essa denúncia ao Ministério Público Eleitoral. E o eleitor vem entendendo esse papel e contribuiu bastante no primeiro turno. Com certeza. Há várias denúncias que aportaram aqui na Justiça Eleitoral, justamente dizendo respeito à propaganda de rua, à propaganda de mídia, a crimes eleitorais, todos direcionados ao TRE-PB e aqui feita a triagem direcionada a cada uma das zonas eleitorais. Vanessa, outro canal, outro serviço disponibilizado aqui pelo TRE é o SAIS, Serviço de Atendimento ao Eleitor. Explica pra gente o que é esse canal e como é que funciona. Eleitor é um serviço à sua disposição que o TRE, através da Corregedoria Regional Eleitoral, põe ao seu serviço. É no número 3512-1500, que pode ser uma ligação telefônica para aqueles que não dispuserem de smartphone, ou pode ser por WhatsApp. Quem tiver smartphone, grava esse número 3512-1500 nos seus contatos, dá um oi para a Justiça Eleitoral e tira todas as dúvidas que tenha em relação à justificativa eleitoral, a número de título, aos dados para baixar o e-título, porque às vezes há divergências no cadastro e precisa baixar o e-título. Então liga para a gente que a gente informa como faz para votar, quais os documentos necessários à votação, tudo que disser respeito ao exercício do voto, ao exercício da cidadania, que o voto
voto é o principal exercício da cidadania, você vai poder tirar eleitor no 3512-1500, seja por WhatsApp, seja por ligação telefônica. Nós estamos aqui na Justiça Eleitoral à sua disposição para retirar toda e qualquer dúvida que, porventura, você ainda tem, inclusive sobre local de votação, sessão eleitoral, onde vai efetivamente exercer o voto em trânsito para aqueles que se habilitaram até 18 de agosto, de 18 de julho a 18 de agosto, a habilitação era para o primeiro e segundo turno. Então, aqueles que o fizeram até 18 de agosto poderão também tirar dúvidas de onde vão exercer esse direito no serviço de atendimento ao eleitor. Certo, Vanessa, muito obrigado por trazer mais essas informações para a gente. Por repetir só o número, né, do SAI, que é o 3512-1500. Para complementar, eu vou trazer uma outra informação importante que interessa aí os aposentados e pensionistas do INSS. A Previdência Social, né, publicou uma portaria dizendo que o comparecimento às urnas, né, já serve como prova de vida, vai ser um serviço automático, ou seja, que vai facilitar a vida desse aposentado. Então, se ele for votar no dia 30, isso já vai servir automaticamente como prova de vida, né, já que vai haver um cruzamento das informações dos bancos de dados aí da Justiça Eleitoral, como da Previdência, enfim. Então, é um incentivo a mais para que todo mundo compareça às urnas. Linda, é com você aí no estúdio. Ah, certo, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite aí para você.